Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, sempre com vocês aqui e comigo, meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dois Nerds e uma Bíblia, mais uma dose de nerdice e teologia aí para a sua semana. E se você já conhece nosso trabalho, já ajuda a gente curtindo, compartilhando, falando do Dois Nerds, aonde você for. Da noite encontrei uma pessoa, meu amiguinho, que conheceu Dois Nerds, e tava comentando de alguns casts antigos nossos. Tem assunto que nem eu lembro mais que a gente já falou, mas a gente já falou em algum momento. Ah, mas é muito cast, né? A gente já tá aí há 2 anos. Pois é. Então ajuda a gente aí a continuar produzindo esses casts, espalhando aí ó, a mensagem do Dois Nerds para quem você conhecer. É isso, o auxílio de vocês é de extrema importância aí para compartilhar. Amiguinho, hoje o assunto é um assunto que muito me interessa, né? Eu escolhi a pauta hoje, que é um pouco desses elementos de construção de universo, né? Em inglês o termo world building é muito conhecido, que são sistemas mágicos. Toda boa história, todo bom universo precisa de um sistema mágico. Mas ele não pode ser qualquer coisa, ele tem que fazer sentido. Eu gosto também muito desse assunto dos sistemas mágicos, meu amiguinho. Em especial, porque eu creio que uma construção de uma boa mitologia é sempre fundamental para uma boa história. E quando a gente fala de mundo de fantasia, em geral, a magia é um tema que vem inevitavelmente. Seja numa grande proporção, como vamos pegar aqui um escrachadão, Harry Potter da vida, que a magia é escrachada, ela integra toda a série, seja quando é mais discreto, como o caso do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis não tem magia, propriamente dito, né? Os magos não são pessoas que controlam magia, né? Não é bem essa a ideia. Então, seja mais velado, seja mais escancarado, a magia integra a mitologia, que é o corpo essencial de qualquer mundo de fantasia. Ninguém assiste ou lê coisa de fantasia quando a mitologia é mal formulada. É minha teoria, pelo menos. Eu não consigo ler. Quando eu vejo que a mitologia está mal formulada, está confusa, está contraditória, já vejo que a história foi mal construída. E os mundos mágicos, os sistemas mágicos integram esse mundo. Uma parte essencial da história toda. E eu acho que o Senhor dos Anéis tem um exemplo perfeito pra gente começar essa conversa, né? No momento ali, livro 1, filme 1, em que Frodo e Sam chegam em Lothlórien. Eu nunca sei pronunciar esses nomes. É isso mesmo, Lothlórien. É isso. E aí o Sam, ele fica muito naquela, eu queria ver magia élfica. Uhum. E aí, quando eles conversam com a Galadriel olha pra ele e fala assim, olha, não sei do que você tá falando, né? Não sei o que seria uma magia élfica, mas vem aqui que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. E aí eles olham aquele espelho d'água, que efetivamente é uma magia élfica. E essa conversa ela é interessante, porque ela apresenta pra gente o conceito de conhecimento, né? Então assim, para o Sam aquilo era magia, porque estava fora do seu campo de conhecimento. Para a Galadriel, aquilo era o dia a dia, porque para os elfos, aquilo não estava fora do seu campo de conhecimento. Então quando a gente olha para esses sistemas mágicos, muitos deles têm a ver com o que se conhece e o que não se conhece, né? É igual fazer um comparativo bobo com Full Metal Alchemist, onde a gente tem a alquimia. A alquimia nada mais é do que a ciência aplicada. Claro que a gente vai ter o elemento mágico da transmutação, mas nenhuma transmutação em Full Metal Alchemist pode acontecer sem que aquilo seja real ou possível no mundo real.
né? Toda a física, a química de Fullmetal, ela tem que ser possível. A partir do momento que Fullmetal dá um passo à frente e faz algo que seria contra princípios humanos, ele estabiliza um tabu. E aí quando ele quebra um tabu, ele tem consequências no próprio universo. Então o sistema mágico de Fullmetal está muito preso no que quimicamente seria possível, obviamente, numa fantasia. E aí é isso, né? Então a gente vai ter um universo que ele faz sentido dentro dessa sua apresentação. Quais são as magias? O que são as magias? Em Senhor dos Anéis é algo muito pautado em influência, o poder da influência dos grandes poderosos, né? A influência que o anel causa nas pessoas e tudo mais. Quando a gente pega o Harry Potter, com todos os efeitos que o universo de Harry Potter tem pra mim, o fato dele não explorar direito o universo mágico que é muito bem construído. Esse é um dos grandes defeitos. Tem muita coisa mágica e interessante que eu acho que, sei lá, Animais Fantásticos 1 explora muito mais do que a franquia do Harry Potter. E o final, o embate final do Harry Potter, ele é completamente alicerçado nos seus princípios mágicos. Então ele apresenta regras mágicas e ele fecha o seu enredo nessas regras. Então é legal isso, porque você tem aonde ir. Você sabe o que pode ou não ser feito dentro daquele universo se ele tem uma boa estrutura, um bom sistema mágico. Comparou com o Tolkien, né? Quando ele menciona que é só uma falta de conhecimento. Não sei se eu acho que eu já comentei aqui em algum cast sobre 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Não lembro Comentou. se eu já comentei. Já? Eu acho que, não sei se foi no final do ano lá, Melhores do Ano, mas você comentou. Ah, pode ser. A Netflix lançou a série, eu comecei a assistir a série, né, na Netflix. Tô assistindo bem devagarzinho, porque os episódios são muito longos, é quase um filme cada episódio. Essa mania agora de fazerem séries com mais de 60 minutos de episódio é uma insanidade. Mas o Gabriel Garcia Marques sendo historiador é algo bem parecido. Acontece algumas coisas em Macondo que a gente pensa que é magia. Quando, na verdade, a ideia é... Na verdade, você ainda não conheceu muito bem o seu mundo. Se você conhecer bem o seu mundo, você vê que isso aqui não é magia. Partindo do princípio de que magia, para eles, aí ó a construção do universo, que magia é algo fora do natural, fora do comum. É diferente da proposta do Fullmetal do Senhor dos Anéis. A gente tem sempre esse conceito, que é o conceito Harry Potteriano, né? Você tem o trouxa e você tem o bruxo. Nesses universos, a magia está no cotidiano, o dia a dia, é a consequência do conhecimento. Os elfos, né, como a Galadriel e como o Gandalf, têm um vasto conhecimento, então ver o futuro numa bacia de água é o básico. Fullmetal Alchemist. Fazer um processo de alquimia é o básico da ciência, a gente estuda para isso. Do Gabriel Garcia Marques, é um sexto levita. E é isso aí, a vida é assim. Para nós é estranho, porque é uma obra de fantasia, mas para aquele universo é natural, não é magia. É a expectativa daquele universo. Em Harry Potter, é diferente. Né? Harry Potter e outros exemplos que pode ver. Esses são os exemplos que estão na minha cabeça no momento, mas com certeza tem outros exemplos aí que a gente... Tem aquela obra, eu não lembro se você leu, do... Ai, misericórdia, passa da universidade, esqueci agora. As Crônicas do Matador de Rei. Só tem 2 exemplares até agora. O autor está enrolando um monte, mais de 15 anos, 10, 15 anos que ele não lança o terceiro livro. A gente pensa que é magia lá também, e não é magia. É tudo um processo de desenvolvimento. Eles vão para uma universidade, na universidade eles aprendem coisas que parecem magia, e no final das contas, quem vai para a universidade aprende essa suposta magia. É interessante. É muito louco pensar isso, E aí, quando a gente pensa nesses sistemas mágicos, né, isso pode extrapolar. Eu vou dar um exemplo aqui, que ainda é um sistema mágico, que é o Guerra da Papoula. Já falei do Guerra da Papoula. O Guerra da Papoula ali é um mundo chinês, né, eles têm os inimigos deles, que seriam semelhantes aos japoneses, mas é um mundo fictício. E aí você tem a guerra normal, as pessoas normais, mas algumas poucas pessoas que são os xamãs. O que os xamãs vivem parece magia. Poder controlar o fogo, ou mudar de forma do corpo, conversar com animais. Mas eles estão fazendo o quê? Eles estão se utilizando dos poderes dos deuses do panteão chinês. Então, para as pessoas de fora,
Esse povo aí é mágico, é mago, é magia, é isso. Para eles é simplesmente uma conversa com deuses. Então é interessante a perspectiva do conhecimento. Quem conhece não vê da mesma forma, né? E eu acho isso muito louco quando você começa a construir um mundo, você faz esse exercício de construir sua própria história e você tem que definir essas coisas. Quando a gente joga para ficção científica é a mesma coisa. Porque você vai falar assim, ah não, ficção científica é tudo igual. Tá, mas por exemplo, Star Wars tem viagem no hiperespaço. Star Trek tem o teletransporte. Cada um deles se utiliza de uma tecnologia diferente. Então, a tecnologia utilizada em uma ficção científica nada mais é do que o sistema mágico daquela história. Star Wars tem o salto no espaço, beleza. O que é o salto no espaço? Existem estradas no hiperespaço, existem caminhos. Quando eles estão para saltar, que eles falam calculando o hiperespaço, eles estão vendo se eles podem usar aquela estrada. Então existe uma regra, não é aleatório. No Star Wars A Luz do Jedi, o livro que inicia a Alta República, a gente começa com um acidente no hiperespaço. Esse é o pivô da história, um acidente no hiperespaço. Uma nave que não deveria estar lá, aparece lá, e um cargueiro explode com um monte de habitante dentro e pedaços dessa nave começam a ser espalhados pela galáxia. Veja que loucura. Então você tem um pivô de algo que está dentro do universo. Quando a gente pega o Star Trek, por exemplo, qual que é a tecnologia utilizada no teletransporte do Star Trek? Ele destrói a pessoa, molécula por molécula, e reconstrói a pessoa em outro lugar. Esse é o princípio do teletransporte do Star Trek. Tem um episódio da série que o teletransportador dá erro, dá defeito. E aí, tem duas coisas que acontecem muito loucas. Dois caras que se teletransportam e quando eles são transportados para outro lugar, eles viram uma pessoa só. Porque acontece. E o outro que o cara é teletransportado, mas ele não é teletransportado, é só feito uma nova cópia dele. A cópia anterior não é destruída, porque esse é o processo. Ele destrói o original e constrói uma cópia nova. Então são problemas, situações a serem resolvidos que o próprio sistema mágico, no caso de tecnologia de Star Trek, dá aos seus personagens. São dilemas desse mundo que se utiliza dessa tecnologia. E é muito legal isso, né? Quando você tem um sistema mágico bem construído, é isso que acontece. Você pode utilizar ele para causar situações e soluções. Agora, quando você tem um sistema mágico mal construído, você entra em situações de absurdo. Ou você precisa depender, por exemplo, de Deus Ex Machina para resolver as questões. Eu vou dar um exemplo bobo, que é Marvel. O universo Marvel nos cinemas se colocou em situações complexas. Quem assistiu a série do Invasão Secreta sabe que a gente tem uma personagem no universo Marvel que ela tem o DNA de todos os heróis da Marvel. Ou seja, ela é a personagem mais poderosa da Marvel. Qual é a solução? Não use. Ela fica lá, ela não existe, a gente não usa a personagem, essa é a solução. Então você tem uma personagem que quebra a regra de um sistema de poderes, como por exemplo a Carol Danvers, né, que ela é uma das personagens mais poderosas, a Capitã Marvel. Qual é a solução? Não usa personagem. A gente só usa personagem nos últimos 30 segundos de filme. Deus Ex Machina. Então fica ruim, fica falho, quando não se pensa nas consequências de todo o universo. Não, mas no meu filme aqui da Capitã Marvel fez sentido, tudo bem. Mas ela é uma personagem que interage com outras 15 franquias. O universo Marvel acho que tem outras complicações também, né? Da Marvel, da DC, de certa forma. Eu me lembro quando eu lia um pouco mais quadrinhos e era mais atento, né? Hoje eu sou bem desatento com esse universo, não me pegam mais. Mas eu lembro que eu ficava tão confuso com os sistemas mágicos disponíveis, porque é aquele problema da Marvel e da DC, quando você tem vários heróis, você faz várias histórias independentes, você tenta juntar elas depois, a chance disso virar um caos é muito grande. Então você tem uma Wanda Maximoff, por exemplo, que controla a magia do caos. E aí a gente já pensa, nossa, deve ser uma bruxa poderosa. Aí você tem um Doutor Estranho, que é o Mago Supremo. Aí você já fica casquetado. Quem é mais forte que quem é? Aí você pega uma Wanda Maximoff, que a história dela já mudou na Marvel umas 3 ou 4 vezes a história de origem. Aí como você vai lidando, né? E aí você vai vendo que a história ela vai tendo várias fragilidades, várias contradições. Quem é mais poderoso? Qual é o critério para definir todo esse poder?
E vai ficando muito confuso. Eu acho que o exemplo da Marvel é um exemplo típico de um sistema mágico mal construído. Mal construído. Mas por conta da história toda da Marvel estar com dificuldade, né? Aí é um problema macro, né? Não é um problema micro. Essa é a questão. Você tem de o Homem-Aranha funciona bem com seus vilões. Beleza. Mas daí você enfia ele nos X-Men, daí você enfia ele com o Doutor Estranho. Então, é isso que quebra. Isso vai prejudicando toda a dinâmica do livro da série. E aí o sistema mágico fica confuso, a mitologia não é entendida, que tem sido o problema atual que a Marvel tem vivenciado. É um dos motivos, creio eu. Um dos. É a dificuldade de você construir mitologias sólidas, roteiros sólidos. Por exemplo, pensando nos filmes, né? É o que aconteceu com o Capitão América agora. Envy. Nem verei. Verei quando lançar no Disney, mas assim... Se tiver tempo ainda, vou ver. Que horror. Todos os vilões e enredos são uma continuação do Incrível Hulk. Mas o personagem herói é o Capitão América, que é o Falcão. Ficou esquisito. O Falcão, como Capitão América, não tem os próprios vilões? Tem, porque a gente tem uma série de HQs onde o Falcão é o Capitão América. Mas, por algum motivo, quiseram trazer os elementos do Hulk, sem trazer o Hulk. É isso, aí eu vou trazer o sistema. Se passa em Star Wars, tá? A história se passa em Star Wars. Só que eu ao invés de eu trazer um Jedi ou um Sith, eu vou trazer um Mago do Senhor dos Anéis. Não vai fazer sentido. Mas você tem uma história que é do Hulk, mas é com o Capitão América. Sistemas mágicos bem mal construídos. Tem um aqui, amiguinho. Tá na minha cabeça, tá na minha língua, que eu tô me coçando pra falar. Vamos ver se você vai concordar comigo. Que é Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Tá. Cara, assim, anime, shounen, tem que ter um bom sistema mágico. A gente vai pegar Dragon Ball. Tem o Ki lá. Cara, o Ki é o Ki, Kamehameha, Super Saiyajin, esses rolê. Ele é simples e a gente sabe como ele funciona. A gente vai pegar um Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, tem o Chakra. E o Chakra tem lá e você não precisa treinar pra desenvolver teu Chakra. É só você sair gritando que o Chakra aumenta, né? Sei lá, queimar o Chakra. No Cavaleiro no Dragon Ball você tem que treinar. Beleza. O Bleach tem a pressão espiritual. Show. Que o Ichigo é outro cara que quebra as regras do sistema mágico do seu mundo direto e dá uma complicada na história. Mas é o problema do protagonista, né? Protagonistas em shonens têm esse dom. Mas beleza. Agora, Kimetsu no Yaiba, a gente tem um sistema que ele é interessante à primeira vista, que é o sistema das respirações. Cada respiração de um Hashira ali vai trazer algum tipo de coisa. O Hashira do fogo tem a respiração do fogo, o Hashira da água, a respiração da água. Né? O Tanjiro vai ser o único que vai ter o Kimetsu Kaguya lá, que é a respiração da deusa do fogo, alguma coisa assim, e a respiração da água. Perfeito. Mas, o que acontece? Efetivamente, nas batalhas, que diferença faz você usar a respiração 1, o golpe 1 da respiração do fogo, que é um corte circular, para a respiração 4 da água, que é um corte circular? Nenhuma. Os dois são cortes circulares. Então, a única diferença entre as respirações é um visual estético. E talvez uma externalização da personalidade do próprio Hashira. Mas efetivamente na batalha não há nenhuma diferença que você use uma ou outra respiração. A única respiração que vai fazer um pouco de diferença é o do Kaguya lá do Tanjiro, mas é o poder do protagonismo. Porque os outros Hashiras, isso vai acontecer na última temporada agora, vão ativar todos a marca, e com a marca e a sua própria respiração, eles são ameaças. No final das contas, o importante é você cortar o pescoço daquele Oni, daquele demônio. Então pouco importa se é fogo ou água, não existe um Oni que o poder dele tem fraqueza contra fogo, tem fraqueza contra a respiração do amor. Não existe isso. Essas respirações, elas expressam a personalidade dos personagens. Só isso. Até por isso que somente os Hashiras usam respirações. Os personagens secundários não usam respirações, porque eles não têm personalidade. Então a respiração é uma externalização de uma personalidade, e só isso.
Fora isso, por exemplo, o próprio Tanjiro se utilizou de velocidade copiando a respiração do Zenitsu, que é a respiração do trovão. Ou seja, eu não tenho nada em mim que precise usar trovão para ser rápido. Eu só copiei a técnica, mas a minha respiração é d'água. Então, é um sistema mágico que ele só serve para o visual. Ele não faz nenhuma diferença para o universo e para as batalhas onde ele se apresenta. Verdade, o Kimetsu ele tem um problema sério de ser um anime visual em tudo, né? A gente assiste Kimetsu pelas lutas, pelas cenas. A gente até já comentou sobre isso aqui em algum momento, né? Como é um anime pobre de história, né? Infelizmente, porque tem a ideia das respirações, pelo que eu entendi, ela permitiria que eles explorassem mais o treinamento, a disciplina, e não ser algo apenas visual, né? Mas realmente é pura visualização, empobrece qualquer possibilidade de história, cansa inclusive. E aí onde que eles compensam? É no visual. E o visual compensa. Olha, gente, compensa demais o visual do Kimetsu. É lindo de assistir aquilo lá. Deve dar um trabalho do cão, mas é muito bem construído. Muito bem construído. A imagem. Mitologia, zero. Péssima, horrorosa, cansativa. Meu amiguinho, me veio à tona também uma construção de mundo. Eu sei que a gente tá falando de sistemas mágicos, mas a gente entrou em anime e me veio à mente também aqui. Uma construção de um mundo que não tem magia diretamente também. Mas é muito boa a proposta. Que é o Attack on Titans. Ele tem um sistema mágico. Ah, mas é miserável, pobre, não tem nem... quase inexiste. E é interessante pensar nisso, né? Que é muito pautado no conhecimento. O que são os titãs? Pra eles é uma coisa, a partir do momento que eles adquirem o conhecimento do que realmente é, muda a perspectiva. O que me passa a impressão que os titãs, agora pode ser que minha memória esteja me enganando, mas me passa a impressão que realmente é uma questão de ciência o que acontece ali. Ciência, biologia deles. E isso tem aquela magia lá, vamos dizer assim, que acho que é a coisa mais mágica que tem, que é aquele vermezinho que em algum momento ele encontra, que explica o porquê das coisas, por que o universo é assim. Mas ele explica por que o universo é assim, ou seja, eles estavam na ignorância, todos estávamos, né? Todo mundo que assiste, que lê, que viu aquilo ali também estava, numa ignorância terrível até aquele momento. De repente nós somos libertados dessa ignorância, temos o conhecimento agora de como o universo funciona, e aí o Eren tem que tomar decisões, né? É aí que ele começa a tomar as decisões, erradas ou certas, não é o quórum aqui, mas ele começa a tomar algumas decisões a partir do conhecimento que ele adquire. E é por isso que eu acho, sim, que o final de Attack on Titan é um bom final. Não é um bom final no sentido de um final do bem, né? Mas é um final... É porque muita gente não gostou do final. Mas eu acho que a construção desse final faz todo sentido com o universo apresentado, e com as escolhas e vida que o Eren tem como personagem. Eu acho ele de uma construção, assim, exemplar. E de uma coragem exemplar. A coragem que Kimetsu não vai ter no final. De como você lidar com seus personagens. E é muito louco de como a história passa de um terror misterioso, o que são os titãs, a gente tem que sobreviver dos titãs, para um anime de política e guerra. Quebra expectativas de todo mundo. Completamente. A gente achou que ia ver um Kimetsu ali, quebra pau a toda hora, e a gente tá vendo uma série política complexa demais que acho que nem cientista político consegue entender. Exato. É a perspectiva do conhecimento, de quanta informação a gente tem do universo nos dá isso. Né? A gente tinha tanta informação quanto os protagonistas. Temos que matar os titãs. Quando a gente entende o que são os titãs, o que acontece agora? E isso é muito interessante de se falar sobre construção de universo. Por exemplo, Prison Break. Né? Primeira temporada de Prison Break, qual que é o objetivo? Fugir da cadeia. Tá, como é que o cara fez isso? Aí ele tatuou no corpo dele a cadeia. Pô, é o sistema mágico dessa série. É o Tchan. É o especial. Aí primeira temporada eles fogem da cadeia. Aí eles vão pra outra cadeia. Como é que ele vai tatuar outra coisa no corpo? Aí muda. A história não é mais sobre isso. Aí perde. Se perde a graça daquela proposta inicial.
Lost começou a ficar muito complexo nos mistérios, isso e aquilo, criou-se uma expectativa de uma resposta que não sanou. Aí se perde. Então a gente não precisa nem ir em universos extremamente mágicos para entender esse sistema de magia do mundo. O que é o tchan dessa história? E como que ele vende esse universo? Se tem alguma coisa que foge muito disso, aí perde graça. A gente vai pegar um Gundam da vida. Gundam se passa num mundo futurístico com robôs gigantes. Só que o grande tchan do Gundam são os New Types. Pessoas que nasceram no espaço e mutaram. É um novo tipo de ser humano. Um ser humano que consegue se comunicar por telepatia com máquinas. E aí você vai ter uma habilidade a mais na hora da batalha. Então muitas histórias do Gundam giram em torno dos poderes e habilidades dos New Types, do novo tipo. Pô, é interessante isso. Porque além da política, além da guerra, além da sociedade, a gente tem a evolução genética junto com a ciência. É muito legal. Me vem à tona, meu amiguinho, também sobre mundos mágicos. Temos agora o retorno da terceira temporada. A Roda do Tempo. Essa que tem sido um grande sucesso no Prime, né? Pelo menos a série. Os livros já eram um sucesso, embora eram um pouco conhecidos aqui no Brasil. Mas já eram um sucesso fora. E a série trouxe também uma visibilidade muito grande para a obra aí. E Roda do Tempo também tem o seu mundo mágico muito bem construído. É uma série que tem a magia por trás, as dobras, né? Dobra que chama, não? Com o Avatar. O dobra é o Avatar. Os tecidos. Qual é o nome dos tecidos? Saidinho Saidar, que é a fonte verdadeira de poder. Que eles vão fazendo aqueles fios que tecem o universo, que estão por trás de tudo. Enfim. Que só as mulheres controlam, que os homens ficaram loucos, mas você vai vendo a construção do universo, pelo menos a série, eu tenho gostado bastante da série, estou ansioso para a terceira temporada, mas aí a gente vê outra questão que é primordial, que você comentou aí também nesse finalzinho, a gente está tentando mostrar aqui nos exemplos. A magia em si, o fazer coisa mágica, não é o grande ponto da série, é apenas um complemento. A gente vai assistir a série, talvez inicialmente, por conta da magia. Queremos ver as cenas de luta, queremos ver as cenas de magia. Se a gente for analisar bem, a última temporada quase não teve cenas de luta. Na verdade, a série toda quase não tem cenas de luta, propriamente dito, mágicas. Existem diálogos, existem construções de relacionamentos, construções de mundo. E a magia vem como aquele complemento, ao contrário do Kimetsu no Yaiba, que foca mais na luta do que na construção de uma história. E é isso que vai tornando ela interessante. O fazer algo mágico, no sentido que a gente espera, é um complemento na série. Não é a essência dela. É lógico que se tirar vai ficar estranho. Então não é um elemento também secundário ou terciário, é um elemento importante, realmente. Mas não é um elemento que, se ele não existir, o roteiro não vai mais funcionar. Não vai funcionar. O roteiro vai continuar funcionando. Porque existem relações entre os personagens que já foram estabelecidas. Existem planos e objetivos que já foram estabelecidos. É uma série muito bem construída, com um sistema mágico bem consolidado, bem organizado. A série ela vai nos contando a história desse mundo mágico. E aí a gente vai vendo que está tudo conectado realmente, não tem coisas que fogem a esse controle. Eu ainda não assisti a segunda temporada da série, mas eu estou no terceiro livro, né? Não sei em que ponto eles estão ou não caminhando juntos. Mas, quanto mais eu leio, mais eu entendo os detalhes mágicos e mais interessante a história fica. O primeiro livro, eu achei ele muito moroso. A gente não entende nada, as coisas só vão acontecendo, os personagens só são carregados de um lado pro outro. No segundo livro a gente vai tendo respostas. Agora no terceiro, cada um dos 4 personagens principais já tem uma personalidade e até um poder específico
que nem eles entendem. E a gente vai aprendendo junto com eles. Porque o mundo tá chegando nesse momento de ruptura. Então o que era normal, que era um dia a dia cotidiano, começa a se perder. E coisas esquisitas começam a acontecer. Então é muito louco isso. E as pessoas do próprio universo vão falar que é tudo coisa do tenebroso. Mas não é. Não necessariamente é. Mas é que a gente não conhece, porque o mundo se quebrou e eles não conhecem o verdadeiro potencial do mundo. Então é interessante que a gente vai aprendendo junto com eles. Quanto mais a gente aprende, mais interessante fica. Que esse também é outro ponto da construção de um mundo. O quanto você vai entregar daquele universo pro teu leitor, né, pro teu público, e o quanto você vai segurar. Então, às vezes, a série não dá todas as ferramentas pra gente poder imaginar o que vai acontecer, e aí de repente vem uma coisa nova, daí a gente se sente enganado, né? Poxa, mas eu não sabia que tinha essa possibilidade. É igual, sempre vou falar, um dos piores finais da história, Naruto. Naruto é um mundo ninja que se utiliza de chakra para fazer os seus poderes, seus ninjutsus. Cada ninja tem uma afinidade com 2 elementos, né? Sei lá, o Naruto é vento, poxa, né? Porque o Uzumaki significa tornado. O Sasuke é fogo, porque ele é um Uchiha, e trovão, que ele faz o Chidori. Pô, faz sentido, os poderes dele, os jutsus dele, estão alinhados à afinidade dele. Aí chega no final do anime e a gente descobre que o chakra existe na Terra porque um alienígena mandou uma semente na Terra para depois vir e consumir a Terra, e o final é um vilão, é um alienígena. Por isso que eu não me arrependo de nunca ter assistido Naruto. E aí a gente tem uma das melhores histórias, um dos melhores personagens, com alguns dos melhores enredos, que termina na merda de um alienígena. Cara, péssimo. Péssimo. Por isso que eu me nego a assistir. Nossa. Fins nem sempre justificam meios, gente. Tem série tão boa, história tão boa, que tem às Tem que vezes ser igual One fins Piece, tão assim. ruins, Só cara. não acaba. Tá tudo certo. Nunca Melhor, vai ter o final né? do ruim se não acabar. Melhor não acabar, porque senão estraga. E olha que o One Piece tem esse potencial, cara. Tem uma história que deve estar sendo boa, eu retomei agora as leituras, tinha dado uma pausa longa aí. Tem potencial. Ou vai ser a melhor coisa da história ou vai ser a pior. Igual foi Lost. Muita gente critica Lost por isso também. Né? É isso, meu povo! Mais uma conversa completamente aleatória sobre elementos do universo nerd que, olha, vocês não fazem ideia de quanta coisa na minha cabeça sobre world building tem. Eu gosto muito de consumir sobre world building, sabe, amiguinho? Eu tenho uns 3 canais que falam só sobre isso, avaliando sistemas mágicos, sociais, econômicos. É isso que a gente nem entrou em D&D. D&D é uma loucura, que existem 3, 4 tipos de magias diferentes dentro do D&D. Mas é isso, a gente fica por aqui. Meu amiguinho, muito obrigado pelo seu tempo. Acho fantástico quanto a gente consegue escolher aleatoriedades pra falar nas manhãs. É isso aí. Isso é ser nerd. Ser nerd é você tratar de umas coisas aleatórias da vida, dos livros, dos filmes, das séries, aplicar a vida, aplicar a teologia, e por que faz isso não sabemos. Mas é muito bom, sempre um prazer fazer isso com você, meu amiguinho. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Não esqueçam de fazer isso e ajudar a gente a disseminar aí o nosso canal Dois Nerds. Falou, meu amiguinho. Falou, um beijo pro povo. Um beijo e um queijo.